Introdução. Tem-se ressaltado com frequência que o requisito fundamental na exposição da palavra de Deus é a necessidade de preservar o equilíbrio da verdade. Com isto concordamos de coração. Duas coisas são indisputáveis: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Neste livro procuramos expor sobre a primeira dessas verdades, em outras obras, temos dado ênfase à segunda. Reconhecemos que existe, sem dúvida, o perigo de salientar demais uma delas e negligenciar a outra. A história nos oferece numerosos exemplos de ambos os casos. Ressaltar a soberania de Deus, sem afirmar, ao mesmo tempo, a responsabilidade do homem, tende ao fatalismo. Preocupar-se tanto em manter a responsabilidade do homem, ao ponto de perder de vista a soberania de Deus, é exaltar a criatura e desonrar o Criador. Quase todo o erro doutrinário consiste na perversão da verdade, na má compreensão e mau ensino da verdade e na asseveração equilibrada a respeito da verdade. O mais lindo rosto da terra, o mais encantador semblante, logo ficaria feio e de aparência desagradável, se um membro continuasse a crescer, e os demais não se desenvolvessem. A beleza é, primariamente, uma questão de proporções. Assim acontece com a palavra de Deus, sua beleza e bem-aventurança se 6. Deus é soberano. Percebem melhor quando a multiplicidade da sua sabedoria é exibida em suas verdadeiras proporções. E nesse ponto que tantos fracassaram no passado. Uma pessoa pode ficar tão impressionada com um determinado aspecto da verdade de Deus que concentra toda a sua atenção neste aspecto, ficando excluídos todos os demais. Certa porção da palavra de Deus tem se transformado em doutrina predileta e, não raro, se torna o distintivo de alguma corrente específica. Mas, o dever de cada servo de Deus é anunciar todo o desígnio de Deus. At 20.27. É verdade que nos dias degenerados em que vivemos, quando de todos os lados se promove a exaltação do homem e quando o super-homem veio a ser expressão comum, a verdadeira necessidade de se dar ênfase ao glorioso fato da supremacia de Deus. E tanto mais quando essa supremacia está sendo mais expressamente negada. Porém, mesmo em tal circunstância precisamos de muita sabedoria, para não demonstrarmos um zelo sem o entendimento. RM 10.2. As palavras o alimento no devido tempo devem estar sempre presentes no espírito do servo de Deus. A necessidade primária de uma congregação pode não ser a necessidade específica de outra. Se alguém é chamado para servir onde tem havido pregadores arminianos, a verdade a respeito da soberania de Deus, que ali foi negligenciada, deve ser exposta, porém, com cuidado e cautela, para não se dar excesso de alimento sólido para as crianças. É necessário ter em mente o exemplo de Cristo, conforme se lê em João 16.12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Por outro lado, se eu for incumbido de orientar um estudante nitidamente calvinista, então a verdade da responsabilidade humana nos seus muitos aspectos pode ser apresentada com proveito. O que o pregador precisa anunciar não é aquilo que suas ovelhas mais gostam de ouvir, e, sim, aquilo que mais lhes falta. Isto é, os aspectos da verdade que lhes são menos familiares ou que menos elas evidenciam em seu viver. Introdução 7. Por em prática o que acima ensinamos provavelmente exporá o pregador à acusação de ser ele um vira-casaca. Mas que importa, se ele tiver a aprovação do seu mestre? Não se exige que ele seja coerente consigo mesmo, nem com quaisquer regras elaboradas pelos homens. Seu dever é ser coerente com as Escrituras sagradas. E, nas Escrituras, cada faceta da verdade é contrabalançada por algum outro aspecto da verdade. Há dois lados em tudo, até mesmo no caráter de Deus, pois ele é luz. 1 João 1.5, mas também é amor. 1 João 4.8. E, por essa razão, somos exortados a considerar a bondade e a severidade de Deus. RM 11.22. Pregar sempre um lado e excluir o outro é deformar o caráter divino. Quando o Filho de Deus se encarnou, assumiu no mundo a forma de servo. FP 2.7, entretanto, na manjedoura, ele era Cristo, o Senhor. LC 2.11. Dizem as Escrituras: levai as cargas uns dos outros. GL 6.2. Mas o mesmo capítulo insiste: cada um levará o seu próprio fardo. GL 6.5. Exortam-nos que não devemos nos inquietar com o dia de amanhã. MT 6.34. Porém, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos de sua própria casa,
em negado a fé e é pior do que o descrente 1 TM 5.8. Nenhuma ovelha do rebanho de Cristo perecerá Ju 10.28-29. No entanto, a ordem dada aos crentes determina: procurai confirmar a vossa vocação e eleição 2 Pi 1.10. Assim, poderíamos continuar multiplicando as ilustrações. Essas coisas não são contradições, pois se complementam mutuamente, uma contrabalança a outra. Desta forma, as Escrituras demonstram tanto a soberania de Deus como a responsabilidade do homem. Nesta obra, porém, nos preocupamos com a soberania de Deus, e, mesmo reconhecendo claramente a responsabilidade do homem, não vamos nos deter a cada página para insistir nesse ponto, ao contrário, temos procurado ressaltar o aspecto da verdade que nestes dias está sendo quase universalmente negligenciado. Talvez 95%. Deus é soberano. Cento da literatura religiosa de nossos dias se dedique a demonstrar os deveres e as obrigações dos homens. O fato, entretanto, é que os autores que se encarregam de expor a responsabilidade humana são aqueles que perderam o equilíbrio da verdade, por negligenciarem, em grande medida, a soberania de Deus. É absolutamente certo alguém insistir na responsabilidade do homem. Que dizer, porém, sobre Deus? Não tem ele reivindicações nem direitos? Seria necessária uma centena de livros como este, milhares de sermões precisariam ser pregados pelo mundo inteiro, sobre este assunto, para readquirir-se o equilíbrio da verdade. Perdeu-se tal equilíbrio, e essa perda se deve à desproporcional ênfase dada ao lado humano, ao ponto de ser minimizado, se não mesmo excluído, o lado divino. Reconhecemos que este livro é unilateral, porque se propõe a tratar apenas de um dos lados da verdade, o lado negligenciado, o lado divino. Introdução.